Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos finalizar o nosso estudo da semana, amigo ouvinte, fazendo uma análise de Romanos capítulo 6, verso 23. Nós estudamos ao longo dessa semana sobre o capítulo mais triste da Bíblia, Gênesis 3, onde nossos primeiros pais pecaram e como consequência trouxeram todo o mal para o nosso planeta. Afinal, quando o ser humano se afastou de Deus, a fonte de vida, a consequência Está na hora de testar os seus conhecimentos. Está na hora de testar os seus conhecimentos. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Enriquecer o seu intelecto e ampliar o seu entendimento. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Dados gerais da Bíblia. Dados gerais da Bíblia. O que é Bíblia? A palavra Bíblia é a forma do plural grego biblion, diminutivo neutro que significa livros, que ao seu termo vem de biblos, que é a entrecasca da planta do papiro, uma cana ou junco que cresce às margens do rio Nilo, na África, e em outros do rio Oriente. Êxodos 2:3, Jó 8:11, Isaías 18:2. Por que a Bíblia é o livro dos livros? Porque é o único livro totalmente inspirado por Deus e que mostra ao homem o caminho para o céu, a verdade e a vida. O que é papiro? Um dos materiais empregados na Bíblia. Foi o nome dado ao papel da casca desta planta, que atingia de 2 a 4 metros de altura e se fazia as folhas para os manuscritos. E estas eram de 15 a 27 centímetros de comprimento. Do papiro se extraíam tiras, as quais eram coladas umas às outras, transformando um rolo de qualquer extensão. O que é pergaminho? Outro material empregado na Bíblia, do latim pergamina. Segundo Plínio, o nome pergaminho teve origem no caso acontecido ao rei Pérgamo, Eumenes II, em 160 a.C. Este rei planejou formar uma biblioteca maior que a de Alexandria, no Egito. O rei desse país, por inveja, proibiu a exportação de papiro para Pérgamo, obrigando Eumenes a recorrer ao processo de preparar peles para a escrita. Isso promoveu o surgimento de um novo método de prepará-las, tão aperfeiçoado que a cidade ou estado deu o nome de Pergaminho, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13. O que são os manuscritos? Manuscrito é uma palavra de origem latina, ou seja, manus, corresponde a mão, e scriptus a escrito. Um documento manuscrito quer dizer que foi escrito à mão. No passado, todos os documentos eram escritos ou copiados à mão, e os textos bíblicos nos foram transmitidos através dos manuscritos. A Bíblia divide-se em duas partes. Quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o povo hebreu foi acumulando desde o tempo de Moisés até cerca de um século antes de Cristo. Nos diversos livros desta coleção acham-se os principais fatos históricos e outras manifestações da vida espiritual desse povo. A língua original do Antigo Testamento é o hebraico com ligeiras exceções. Esdras 4:8 a 8:18 e 7:12 a 26, Jeremias 10:11, Daniel 2:4 a 7:28, escritos em aramaico. 3 séculos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego em Alexandria por 70 letrados, versão dos 70, no ano 285 a.C. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento língua de Canaã, Isaías 19:18, e língua judaica, Isaías 36:13 e 2 Reis 18:26-27. O Antigo Testamento está dividido em 39 livros. Estes estão divididos em 3 classes. Quais são?
Primeiro, 17 livros de história, de Gênesis a Esther. Segundo, 5 livros de poesias, de Jó a Cantares. 17 livros de profecias, de Isaías a Malaquias. O Antigo Testamento é composto de obras de autores diversos como Moisés, que foi príncipe e legislador, Josué, general, Davi e Salomão, reis e poetas, Isaías, estadista e profeta, Daniel, primeiro-ministro, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas, Amós, homem do campo, e de vários outros assuntos. O Novo Testamento contém 27 livros, e esses estão divididos em 4 seções. Quais são? Biografia, em 4 livros, os quais são Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. História, um livro, Atos dos Apóstolos. Doutrina, 21 livros. São as 21 epístolas, ou seja, cartas de Romanos a Judas, sendo que 9 delas foram dirigidas às igrejas, sendo elas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. 4 foram dirigidas a indivíduos como 1ª e 2ª a Timóteo e Tito e a Filemon, e uma dirigida aos Hebreus, que é a própria carta aos Hebreus. 7 são universais: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Profecias, um livro, Apocalipse, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento foi escrito antes e o Novo Testamento depois de Cristo. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quando aconteceu a divisão da Bíblia em capítulos? No ano 1250 d.C. pelo cardeal Hugo Sancto Caro. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão a Stephen Langton, falecido em 1228. Quando foi dividida a Bíblia em versículos? Aconteceu no ano 1551 por Robert Stevens. Quem é o intérprete da Bíblia? O Espírito Santo. Quantas Bíblias existem? A Bíblia é totalmente exclusiva, existe uma. Qual o assunto central da Bíblia? Jesus Cristo. Quanto tempo levou para que a Bíblia fosse escrita? Mais de 1600 anos. Quantos são os escritores da Bíblia Sagrada? Cerca de 40 autores das mais variadas profissões, de humildes camponeses até renomados reis e doutores. Quando foi concluída a primeira revisão da Bíblia? Em 10 de julho de 1884, depois de 85 sessões, num total de 792 dias e 6 horas de trabalho. Quando foi que aconteceu a primeira versão completa da Bíblia em português? Em 1819, na Inglaterra, isto é, Velho e Novo Testamento. Quem foi o primeiro tradutor da Bíblia para o alemão? Martinho Lutero. Onde se encontra uma Bíblia escrita em folhas de palmeiras? Na Universidade de Göttingen.